Boa noite. A entrevistada de hoje no BCTV é Rebeca Politi. Ela é diretora do Bem-Estar Animal da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Ela é responsável também pelo programa Pet Container do governo paulista, que vem apresentando resultados importantes no envolvimento de consultórios veterinários com unidades móveis do Estado voltadas para atendimento dos pets em cidades menores e locais que não têm a mesma infraestrutura de veterinários, né, sobretudo as pequenas. Vamos, então, entrevistar a veterinária Rebeca Politi. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, fico muito honrada com o convite para essa entrevista para falar de um tema tão importante. Perfeito. Vamos começar, então, Rebeca, falando sobre o programa que você dirige aí no Bem-Estar Animal da Secretaria, né? Que é o programa dos Pet Container, né? Esse grupo aí, esse agrupamento que você dirige, já entregou 32 unidades de consultórios veterinários de Pet Containers. Mas desde 23 vocês já entregaram 52, né? O que isso significa no atendimento animal de pets em todo o estado? Ah, claro, é uma ampliação, né, da rede de atendimento veterinário. Eu acho que é um ganho tanto para o Estado quanto para os municípios e principalmente para os animais e seus pets, né? O Pet Container é a estrutura de um consultório veterinário, então tem recepção, tem sala de consultório, tem sala de vacinas, em que é fruto de uma parceria entre o Estado e as prefeituras municipais participantes, né? O Estado, ele realiza o investimento, então constrói a unidade, entrega todos os equipamentos, todos os mobiliários, deixa tudo prontinho para fazer os atendimentos, enquanto o município entra com a mão de obra, com os insumos e com a gestão dos serviços em si. Então, acho que representa aí um grande avanço para os municípios de menor porte, para que possam ter essa estrutura para atender os animais de forma gratuita. Quer dizer, esses consultórios são praticamente ambulantes, consultórios ambulantes, né, veterinários ambulantes, que é o atendimento público. Como é que está? Eles já ajudaram a salvar muitos animais que estavam sem atendimento, sem vacina adequada, com doenças graves, falta de tratamentos. Como é que é esse atendimento que vocês mais atendem, mais fazem assim de pronto atendimento? A gente tem duas frentes, né, de programas. Então, o Pet Container, na verdade, ele é uma estrutura fixa. O que a gente tem de atendimento itinerante é o ProPet SP, que é um programa que leva castração itinerante também aos municípios, tá? Então, em relação ao Pet Container, ele é um consultório mesmo. Ele é instalado em containers, mas é uma infraestrutura física em que os tutores podem levar os animais para fazer consulta, tratamento, vacina, procedimentos veterinários. Então, com certeza, as unidades já salvaram bastante animais. Por exemplo, o Pet Container de Olambra, depois de um ano de inaugurado, já fez o atendimento de mais de 2.000 cães e gatos. Então, sem dúvida nenhuma, muitos animais estão passando pelos Pet Containers, estão sendo atendidos e cuidados, né, pelo Estado com a parceria do município. Uhum. Doutora, a gente sabe que a sua assessoria pediu até para a gente não tratar dessa questão de maltratos animais, porque não é da sua área, é uma questão mais de polícia hoje. Mas eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre essa grande quantidade de pets que estão sofrendo maus tratos nas ruas, né? Como é que a gente pode conscientizar as pessoas que isso não é legal, que é um crime, que não devia ser feito? Como é que a gente deve conscientizar? Olha, ainda que a denúncia de maus tratos não fique sob responsabilidade da Diretoria de Bem-Estar Animal, e sim da polícia, da segurança pública, a gente realiza muitas campanhas educativas para prevenir maus tratos, né, e para orientar a população. Os pet containers, eles têm, além do papel de atender os animais e cuidar da saúde em si, eles também são polos de educação ambiental, onde os veterinários podem abordar esses temas direto com os tutores, fazer as orientações, indicar os números para denunciar. Então, no estado de São Paulo, a gente tem a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, mas os próprios municípios também mantêm canais próprios de denúncia de maus tratos. E acho que, em relação à ocorrência disso, sempre existiu, né? Infelizmente, é uma prática que
desde criança eu vejo acontecendo, mas eu acredito que hoje, em função das redes sociais, do maior conhecimento da população em relação aos animais, hoje a gente tem dado uma importância maior para isso, então acho que a gente tem um combate mais efetivo de maus tratos, né? Então, por exemplo, a Lei Sanção, que foi aprovada em 2024, que aumentou a pena para as pessoas que cometem maus tratos contra cães e gatos. Então, acho que é um movimento da sociedade em si, né, que está trazendo os pets para cada vez mais perto das famílias, e isso também traz consigo um combate maior aos maus tratos contra animais. Acho uma iniciativa muito importante para a sociedade e para o poder público também. Perfeito. Então, Rebeca, o próprio nome já diz, quer dizer, pet container é uma coisa que você disponibiliza um container para que faça esse laboratório, esse consultório dentro de um container. Agora, como é que funciona? A prefeitura que tem interesse nisso, ela tem que fazer o encaminhamento do pedido? Que tipo de cidade que pode ser prioritária? E como é que tem um site em que mostra quais as cidades que têm esse atendimento? E que site que é esse? A gente tem, sim, nas redes sociais, no site da CEMIL, o endereço de todas as unidades da entregue. O programa ele já conta com 76 pet containers, então são diversas unidades espalhadas, distribuídas, né, pelas 14 regiões do estado, e a gente vai atender a todas as regiões até o final de 2026. E aí os municípios interessados, a indicação é que encaminhem um ofício, né, com a justificativa, a descrição da necessidade do município, encaminhem um ofício para o governo, né, ou até mesmo para a Secretaria de Meio Ambiente, a CEMIL, e aí fazendo a sua solicitação, que é analisada, que é tratada aqui dentro. Uhum. Rebeca, quantos veterinários você tem por cada um desses equipamentos, né? E que tipo de funcionário é? É um veterinário? Tem outros tipos de ajudantes? Que tipo de animal atende? É só cachorro e gato? Você tem outros animais? Porque a gente tem coelho, você tem peixinho, você tem uma enormidade de outros animais, né? Quais os animais são atendidos? A prioridade é cães e gatos ou você tem outros atendimentos? Eu acho que é importante reforçar que é uma infraestrutura pública, né, de atendimento gratuito, e ela é focada nos chamados PET convencionais, que são cães e gatos, né? A infraestrutura não é preparada para atendimento de animais silvestres, e a gente preparou, né, desenhou todo o programa para o atendimento de cães e gatos, para buscar resolver essa demanda, que é a maior no estado. Então, acho que tem um número muito menor de pets não convencionais, que são esses animais silvestres, em relação aos animais domésticos. E a infraestrutura conta com consultório, com uma sala de vacinação, com uma recepção, com sanitários também, para poder receber a população da forma mais confortável possível, assim como o pet. E eles podem levar seus cães direto nas unidades. No site da CEMIL, a população pode encontrar o endereço das unidades ou ainda direto em contato com a prefeitura municipal. Agora, Rebeca, se eu aparecer lá com... Porque tem muita gente, tem porquinho como animal doméstico, você tem coelho, você tem vários animais. Se eu aparecer com um animal desse, vocês vão ajudar a encaminhar isso para outros lugares ou a pessoa vai ter que procurar por conta própria isso? Existem outros serviços de atendimento de animais silvestres, né, como CETRAS e outros serviços municipais, mas eu acho importante deixar claro que quem promove o atendimento é a prefeitura, tá? Então, quando o tutor levar o animal na unidade, ele vai estar sendo atendido por funcionários municipais, tá? Ou pelo serviço contratado pela prefeitura. Então, cada prefeitura pode fazer a gestão ali nos detalhes da forma como necessitar, mas o atendimento é voltado para cão e gato. Isso, eu já vi frases suas que você diz que o atendimento, né, muitas vezes a pessoa tem um animal de estimação em casa, um cão e um gato que está doente, a própria família, porque ele é muito... a convivência dele é com crianças, é com idosos dentro de casa, tal. Então, se você não cuida da saúde do bichinho de estimação, você também pode estar negligenciando a própria saúde desses familiares, né? Da criança, do idoso.
Então, há essa consciência de que cuidar da saúde dos animais também é cuidar da sua própria saúde em casa? Ah, é muito importante esse ponto, né? Muitas pessoas não lembram que, apesar da gente adorar os nossos pets, nossos cães e gatos, eles também podem ser reservatórios de doenças, das chamadas zoonoses. Então, é muito importante que seja mantida a vacinação desses animais em dia e que eles façam visitas regulares ao veterinário para garantir que a saúde está em perfeito estado e que ele não ofereça nenhum risco ali na convivência com a família no dia a dia, principalmente com as crianças, com as pessoas idosas, né, que têm uma imunidade um pouco mais delicada. Então, é muito importante que essas pessoas levem regularmente seus animais no veterinário, garantam que estão vacinados, que não oferecem nenhum risco, assim todos podem conviver de forma harmoniosa e saudável. Eu vi que o custo dessas unidades é de 60, tem 60 metros quadrados, mas eu não sei o custo disso. Depois que você implanta essa unidade, é a prefeitura que cuida, não é? Agora, a prefeitura ela tem informações de que ela precisa cuidar isso com atenção, né? Com uma forma permanente, né? Porque não é deixar a unidade lá e depois também não tomar conta e deixar aquilo se deteriorando, né? Como é que é esse envolvimento da prefeitura? Ela tem esse compromisso de fazer um bom trabalho, de atender bem? Como é que funciona esse sistema de parceria aí? É muito importante isso, porque para participar do programa, as prefeituras têm que demonstrar a disponibilidade orçamentária, a disponibilidade de um local adequado para colocar o pet container, então com fácil acesso a ônibus, a transporte público como um todo, principalmente em áreas de vulnerabilidade social, que é para isso que é voltado o atendimento do pet container, para as pessoas que mais precisam, e tem que ter uma série de requisitos ali de infraestrutura no terreno para poder receber a unidade. Além disso, a prefeitura também assina, junto com o Estado, um convênio, né, onde estão as obrigações de cada parte, e a prefeitura, dentro das suas obrigações, está manter a unidade com a manutenção em dia, com todos os insumos disponíveis, com os profissionais também realizando atendimento de forma permanente, né, com os períodos ali definidos pela prefeitura. Então, sim, há um cuidado jurídico muito importante para a gente poder garantir que as infraestruturas instaladas funcionem e promovam os atendimentos, como é o objetivo do programa. Agora, Rebeca, você disse que já tem 70 e poucas unidades entregues, mas lembrando que São Paulo tem 650 e poucos municípios, né? Então, qual é o critério para você destinar uma dessas containers? É, você segue um roteiro de necessidade da região mais necessitada, das pessoas mais despojadas economicamente, financeiramente, na periferia, ou cidades pobres, as pessoas têm que ter um padrão de vida mais pobre para ter atendimento, ou é qualquer um que é atendido? Como é que funciona essa prioridade para você aumentar o número dos containers para outras cidades? É feita uma seleção, a seleção dos municípios, ela é feita baseada em critérios técnicos, de disponibilidade orçamentária, porque não adianta o Estado fazer um investimento como esse, que são, no programa já foram investidos bilhões de reais nessas unidades, né? São 76 disponíveis hoje, até 2021 eram zero, né? De 2022 para cá são 76, então eu acho que é um avanço muito importante, representa um avanço muito grande, e os municípios, eles têm que garantir, né, que as pessoas que mais precisam consigam acessar, então a localização do pet container é muito importante na hora de ser definida, e os parâmetros ali sociais também, e como o pet container é uma estrutura de apenas 60 metros, né, ele é voltado para municípios de menor porte. Como o senhor mesmo falou desde o início, né, são para municípios menores. Então, ela não é uma infraestrutura adequada para um município de 500 mil habitantes, por exemplo, tá? Um dos critérios que a gente utiliza é que as cidades tenham até 50 mil habitantes para poder receber a unidade, e assim ele é mais compatível com o tamanho do município e com a demanda apresentada. Agora, a gente sabe, vocês parecem que tem um outro programa que chama Meu Pet, aí já envolve uma rede de clínicas veterinárias, né?
para procedimentos aí maiores, de alta complexidade, atendimento de urgências, emergências, e até exames laboratoriais, né, castrações, cirurgias. Como é que é feito? Que cidades isso funciona? Eu sei que aqui em São Paulo, por exemplo, você tem hospital veterinário, né, que aqui tem, não sei se é na USP, acho que na USP atende também. E como é que é feita essa demanda nas grandes cidades, já que os contêineres são basicamente para as pequenas, nas grandes cidades você tem essa rede, né, do Meu Pet, né? Como é que funciona esse programa em cidades maiores, na capital, por exemplo? Em relação à construção de estabelecimentos veterinários públicos, a Diretoria de Bem-Estar Animal tem duas frentes, né? Uma delas é o Pet Container, que a gente já conversou, e a outra é o programa Meu Pet, que é voltado para a construção de clínicas veterinárias regionalizadas, de maior porte, que justamente oferecem um atendimento de maior complexidade também. Então, hoje o Estado já tem construído 4 unidades que estão em funcionamento, uma em Araçatuba, uma em Votuporanga, uma em Sorocaba e outra em Santa Bárbara do Oeste. E a gente está finalizando a obra de uma outra unidade em São José do Rio Preto, para atender a região. E em Ribeirão Preto também já tem uma obra finalizada que está em via de ser inaugurada pela Prefeitura para iniciar os atendimentos à população. A sua assessoria nos passou assim a demanda de animais de pets, e a gente viu lá que são 20 milhões de cães e gatos aqui em São Paulo, que é 20% do todos os animais, cães e gatos no Brasil, né? E agora, em função desse grande número, qual que é o desafio de cuidar de um número tão grande assim de animais? E vocês atendem basicamente o que tem um tutor que vai lá com o seu cãozinho, né, nos programas, ou vocês atendem também os chamados cachorros de rua, os caramelos, os cachorros comunitários, que agora tem uma onda de cachorro comunitário que se chama, né? Antigamente você chamava que era o cachorro vira-lata, mas ele virou, na verdade, um cachorro comunitário. Como é que é esse atendimento? Vocês também atendem esses cachorros de rua, por exemplo? Quem realiza o atendimento diretamente são as prefeituras municipais, mas sem dúvida todas elas ofertam atendimento para os animais em situação de vulnerabilidade, para os animais comunitários, que já existem reconhecidos pela lei desde 2016, tá? Então, o vira-lata é o animal sem raça. O animal comunitário é aquele cãozinho que, por exemplo, numa rodoviária de cidade pequena, as pessoas com certeza já viram, né? Que ficam os cães, que já são praticamente funcionários da rodoviária. Então, esses são os chamados animais comunitários, que tem diversas pessoas que cuidam deles, apesar de não ter uma residência, né, um lar fixo para esse animal. Mas ele tem uma pessoa responsável legalmente pelo animal e ele tem toda a comunidade ali do entorno que cuida dele. As clínicas veterinárias e os pet containers também prestam atendimento para esses animais, desde que as pessoas os levem lá para atendimento. Agora, que tipo de projeto que vocês pensam em fazer para atender os animais que hoje em dia, antigamente, eu lembro que você tinha os cachorros que perambulavam pelas ruas, aí passava aquela chamada carrocinha, né? Não sei se você lembra disso, mas é mais do meu tempo, não sei se ainda, faz tempo que eu não ouço falar disso. Aí esses Sim, cachorros eram levados para chamados os departamentos que os cachorros de rua ficavam lá, muitos depois eram até executados, não sei se isso tem ainda, e outros eram ali, esperavam alguém fosse adotar alguma coisa. Como é que existe essa estrutura ainda hoje? Ainda tem gente que recolhe cachorro de rua para depois cuidar dela, ou tratar, ou tentar uma adoção dos animais? Acho muito importante a gente atualizar aqui as informações, talvez tenha mais gente que não saiba disso, né? Mas a eliminação da vida dos animais domésticos, cães e gatos, ela foi proibida na década de 2010, se eu não me engano, em 2016 também. Então não existe carrocinha mais, ainda bem, né? Acho que é um avanço para a sociedade e que era uma forma muito cruel de tratar os cães e gatos. E isso não existe mais.
os animais eles só podem ser eutanasiados quando oferecem algum risco à saúde pública, em algumas situações muito específicas. Hoje em dia, as prefeituras, as entidades de proteção animal, o Estado, todos eles cuidam dos animais de outra forma, né? Se preocupando com a saúde, castrando, vacinando, cuidando para que esse animal seja adotado e tenha um lar e possa viver uma vida digna e feliz, como eles merecem. Afinal, eles já são parte da família, né? Como muitas pessoas consideram, as chamadas família multiespécie. Então, esse passado triste em relação à eliminação da vida de cães e gatos, ele já não existe há bastante tempo. Mas a gente vê ainda, hora ou outra, a gente vê aqueles cães mais ferozes, né, que muitas vezes até atacam pessoas. A gente viu recentemente lá no Rio de Janeiro uma artista plástica que foi mordida por um cão desses que, não sei se que era pitbull, alguma coisa dessas raças mais sem controle. E muitas vezes as pessoas até abatem esses cachorros, porque eles acabam sendo perigosos ali para a comunidade. Nesse caso, como é que a gente age? Ainda existe essa, essa decisão de quem vai abater, como se faz isso, e se é possível fazer isso ou não, ou se esse cachorro, então, tem que andar estritamente com a focinheira, né, parece que é o que mais se determina, que é o uso de focinheiras, né? Embora muita gente não use. Como é que é feito esse controle? Do governo, ou é da prefeitura, ou das equipes de zoonose das prefeituras? Como é que funciona isso? Não é autorizado a eutanásia de nenhum animal ou provocar a morte de nenhum animal, independente da situação, se for por agressividade, se houver ataque, tá? Tudo isso é tratado em justiça. Então, a Diretoria de Bem-Estar Animal e nem a CEMIL tratam desses tipos de caso, né? A diretoria, ela cuida de controle populacional de cães e gatos e de promover e instalar equipamentos e clínicas e containers para que esses animais possam ser atendidos. Os casos pontuais e específicos de mordedura são tratados individualmente pelo tutor, pela justiça, pela polícia. Então, são outras instâncias ali que vão resolver a situação. Os municípios, em geral, têm regras particulares de condução de cães, né? Então, o senhor perguntou o uso da focinheira ou da guia de condução. Existem diversas regras, elas são a nível municipal, então eu acho que pode tratar direto com os municípios. Cada cidade é diferente nisso, mas de forma alguma é autorizada a eliminação do animal por questão de ataque, de mordedura. Se alguma eliminação, alguma morte desses animais, é um crime comum, é um crime que é previsto em lei, que você fazendo isso, você acaba sofrendo punições legais, né? Exatamente. Então, corra, né, para a orientação da população, deve ser acionada a polícia, deve ser registrado o boletim de ocorrência, deve ser acionado o tutor desse animal, porque essas ocorrências normalmente não são com animais em situação de rua, que esses animais já são acostumados ao convívio, ao trânsito de pessoas, ao ambiente urbano, então não costuma ter ataque desses animais. Então, normalmente são animais com tutores que vão sofrer ali as consequências legais de uma má tutoria do animal, e isso tem que ser tratado diretamente com a polícia, né, e com a justiça, não sendo autorizado nenhum procedimento com o animal que pode ser enquadrado pela lei de crimes ambientais como maus tratos, chegando apenas de prisão de 1 a 3 anos. Assim, também é que eu vi alguns países, como a França, por exemplo, os tutores desses animais, muitas vezes pegam o animalzinho, porque ela precisa ir passar as férias, precisa ir para a praia, então não tem onde deixar o animal, muitas vezes ele pega esse animal, deixa na rua e foge do local, o cachorrinho fica perdido lá na rua, até uma, uma, uma coisa indecente que se faz. Aqui no Brasil também eu já vi muitos casos assim, que são feitos aqui, quer dizer, a pessoa ao invés de deixar esse cachorrinho ou um gato num hotel de cães, que a gente tem, eu já deixei várias vezes os meus, para você evitar esse gasto, você abandona o animal. Você acha que tem que ter uma pena mais severa para esse tipo de tutor?
Olha, eu acho que a legislação ela já prevê também, o abandono ele também é tratado como um crime, tá? Ele é enquadrado como maus tratos, então tem a mesma penalidade de um crime de maus tratos. Acho que cabe também, a gente faz um trabalho forte junto aos municípios e às ONGs, para trazer cada vez mais educação. Eu tenho um pensamento, né, de que quanto mais a gente educa a sociedade, melhor a gente tem vai ficando melhor esse convívio com os animais, né? Principalmente no chamado da saúde única, que é um conceito que diz que é impossível você separar a saúde da população humana com a saúde da população animal e a saúde do meio ambiente. Então, uma vez que a gente abandona animais em praias, por exemplo, né, em áreas ambientais ou urbanas, a gente gera uma série de problemas da presença daquele animal sem supervisão, sem cuidado, que pode sofrer maus tratos, que pode, inclusive, pegar doenças e ser um foco de transmissão ali naquele bairro, naquela localidade. Então, é muito importante conscientizar a população de que o abandono de animais, ele gera uma série de prejuízos à comunidade do entorno, ao animal, normalmente tem crianças, né, aos filhos, as crianças que gostam, que amam esse animal, então podem ficar até traumatizadas por perder o animal dessa forma. Então, acho que o trabalho tem que ser, inclusive, dos veículos de imprensa, nas redes sociais, nas mídias, também trabalharem cada vez mais isso, que é de conscientizar a população em relação à importância de cuidar dos seus animais, o papel social que cada pet tem, porque ter um animal tem consequências, né? Precisa de cuidados, precisa de responsabilidade, e também em relação às sanções, às punições aos quais as pessoas que abandonam estão sujeitas, né? Que é a lei de crimes ambientais prevê, na lei 9.605, que é uma lei federal. Então, acho que é importante a gente continuar trabalhando na questão educativa, porque é o que faz mudar o pensamento e o comportamento da sociedade a longo prazo. E a curto prazo, continuarem as prefeituras, né, tomando as medidas legais para coibir esse tipo de prática e para ensinar a população de que a gente precisa cuidar dos nossos animais ao invés de abandoná-los, né? Muito bem. Nós conversamos, então, com a doutora Rebeca Politi, que é diretora de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua amplitude de conhecimento em relação aos animais. Obrigado e boa noite, doutora. Muito obrigada, viu? Agradeço pelo convite, é uma honra falar do tema e boa noite.